Noções de sustentabilidade, preparatório para concurso público do Ministério Público da União. O meio ambiente. Responsabilidades do poder público para a preservação do meio ambiente. O poder público tem o dever de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, controlar o uso de substâncias perigosas, promover a educação ambiental, proteger a fauna e a flora e assegurar a integridade do patrimônio genético, entre outras obrigações, para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sanções para atividades lesivas ao meio ambiente. As atividades e condutas que causam danos ao meio ambiente estão sujeitas a sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar os danos causados, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas responsáveis. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Conceito de desenvolvimento sustentável, relatório Brundtland. O desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades, equilibrando crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental. Três pilares do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável envolve a integração de três pilares fundamentais: o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental, sendo esses os aspectos essenciais para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Agenda Ambiental da Administração Pública, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, antigo Ministério do Meio Ambiente. Objetivos da Agenda Ambiental da Administração Pública. A Agenda Ambiental da Administração Pública tem como objetivo implementar práticas sustentáveis na gestão pública, buscando a redução dos impactos ambientais nas atividades da administração pública, promovendo a eficiência no uso de recursos naturais, a gestão adequada de resíduos e a melhoria das condições ambientais nas esferas públicas. Princípios e diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública. A Agenda Ambiental da Administração Pública baseia-se em princípios como a ecoeficiência, a educação ambiental, a responsabilidade socioambiental e a transparência, e adota diretrizes voltadas para o uso sustentável de recursos, a conscientização e capacitação de servidores públicos e o estímulo à gestão ambiental integrada nas instituições públicas. Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Objetivos da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Visa compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa, o fortalecimento das remoções através de sumidouros de carbono e a adaptação às mudanças climáticas, com a colaboração das esferas da Federação e da sociedade civil. Instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Utiliza diversos instrumentos, como o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a implementação de medidas fiscais e tributárias que incentivem a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação às mudanças climáticas, além de fomentar a cooperação internacional e o monitoramento climático nacional. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a gestão integrada e o gerenciamento adequado de resíduos, visando a redução, reutilização, reciclagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. O Decreto número 10.936 de 2022 detalha a implementação dessas diretrizes e ações em nível federal, estadual e municipal. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A Lei nº 12.305 de 2010 estabelece a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público para a gestão dos resíduos, incluindo a coleta, a reciclagem e a destinação final adequada, com a implementação de sistemas de logística reversa, conforme as orientações do Decreto nº 10.936 de 2022.
Lei de Crimes Ambientais. A Lei nº 9.605 de 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece as sanções penais e administrativas para condutas que lesam o meio ambiente. A lei tem como objetivos regular a responsabilidade ambiental, que é dividida em três esferas: civil, administrativa e penal, e também tem como objetivo proteger e recuperar o meio ambiente. A Lei de Crimes Ambientais prevê que o desmatamento ilegal é uma infração ambiental grave. As multas variam de acordo com a extensão do desmatamento e o valor dos recursos naturais destruídos. A pena mínima para crimes ambientais é de 6 meses a 1 ano e multa. A pena pode ser aumentada até o triplo se houver agravantes. As sanções administrativas podem incluir suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização. As sanções administrativas podem incluir perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. As sanções administrativas podem incluir perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. E também as sanções administrativas podem incluir proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Tipificação de crimes ambientais. A Lei nº 9.605 de 1998 define diversos crimes ambientais, como a poluição, o desmatamento ilegal, a caça e a pesca predatória, e a destruição de florestas e fauna, entre outros. A legislação prevê penas que incluem multa, detenção e reclusão, além de estabelecer a responsabilidade penal tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas. A Lei nº 9.605 de 1998 também estabelece a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais, prevendo a aplicação de sanções como multa, suspensão de atividades e até interdição de suas instalações, além de exigir que a empresa adote medidas de prevenção e remediação dos danos ambientais. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Quais são as categorias de unidades de conservação previstas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza? A Lei nº 9.985 de 2000 estabelece duas categorias principais de unidades de conservação: as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As primeiras visam a preservação dos ecossistemas e não permitem a exploração dos recursos naturais, exceto em casos específicos e controlados. Já as de uso sustentável permitem a exploração de recursos naturais de maneira controlada, conciliando conservação e utilização sustentável. Qual é o objetivo principal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, conforme a Lei 9.985 de 2000? O objetivo é proteger a biodiversidade e os ecossistemas naturais em todo o território nacional, por meio da criação e gestão de unidades de conservação, garantindo a manutenção dos processos ecológicos essenciais e a conservação de espécies e ambientes naturais. Lei da Cooperação Federativa em matéria ambiental. Qual é o objetivo principal da Lei Complementar nº 140 de 2011 em relação à cooperação federativa na área ambiental? A Lei Complementar nº 140 de 2011 tem como objetivo estabelecer normas para a cooperação entre os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, na implementação de políticas ambientais, promovendo a integração das ações de fiscalização, controle e licenciamento ambiental, respeitando as competências de cada nível de governo e garantindo a eficácia das políticas públicas ambientais. Quais são as responsabilidades dos entes federativos estabelecidas pela Lei Complementar nº 140 de 2011 no que se refere ao licenciamento ambiental? A Lei Complementar nº 140 de 2011 define que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental é compartilhada entre os entes federativos, sendo a União responsável pelo licenciamento de empreendimentos que impactem mais de um estado ou a área da União, enquanto os estados e municípios são responsáveis pelo licenciamento ambiental em suas respectivas jurisdições. A cooperação entre os entes deve garantir a eficiência e a compatibilidade das ações de licenciamento. Vejamos agora algumas perguntas e respostas de concursos anteriores.
Tendo presente a redação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, o artigo 225 refere-se ao direito que todos temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público realizar quais das seguintes medidas? Dentre outras, temos: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. De acordo com o chamado Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento sustentável pode ser definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. A este respeito, assinale a alternativa que contém um dos princípios fundamentais deste conceito: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. Sobre a tutela ambiental na esfera internacional, constitucional e legislação pátria correlata, o princípio da cooperação internacional, amplamente reconhecido no direito ambiental internacional, visa a garantir que os Estados trabalhem em conjunto na proteção do meio ambiente, reconhecendo que questões ambientais frequentemente ultrapassam as fronteiras nacionais e exigem soluções conjuntas. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. A Agenda 21, um dos principais documentos resultantes da Conferência Rio 92, propõe um conjunto de diretrizes para a implementação do desenvolvimento sustentável, levando em consideração as necessidades de cada país e promovendo a participação da sociedade civil. A emissão excessiva de gases de efeito estufa intensifica o efeito estufa, resultando no aquecimento global e em alterações climáticas, razão pela qual é crescente a pressão global pela redução da emissão de tais gases. De acordo com o conceito trazido pela Política Nacional sobre Mudança do Clima, a definição, processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa, corresponde ao conceito de sumidouro. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada é definido como logística reversa. Vejamos uma situação hipotética. Suponha que Josemar é um produtor rural que usa o próprio veículo para escoar a produção de bananas e que, há 30 dias, foi flagrado cometendo uma infração ambiental ao transportar 20 estéreos de madeira nativa da espécie Jurema, sem documento de origem florestal. Em face da ilicitude constatada, o IBAMA apreendeu o veículo. Com base na situação hipotética apresentada no disposto na Lei 9.605 de 1998 e, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que a apreensão do veículo independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. A Lei Federal número 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, categoriza as unidades de conservação. Sobre a categoria Estação Ecológica, assinale a alternativa correta. A pesquisa científica é permitida, mas depende de autorização prévia. A Lei Federal Complementar número 140 de 2011 estabelece as ações de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, que deverão ser desenvolvidas
de modo a atingir os objetivos previstos e garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. Nesse sentido, assinale a alternativa que estiver de acordo com os preceitos da referida legislação. A União deverá promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Bons estudos e até o próximo vídeo.